Olá, gente, boa noite, tudo bem? Está começando mais uma série de lives aqui no Instagram e hoje a gente vai falar sobre Sistema Único de Saúde, o SUS. Hoje a gente tem uma convidada super especial, é a Flávia de Mello, né, uma advogada super competente que vai nos ajudar, nos auxiliar a conhecer mais os nossos direitos. Como eu estava falando outro dia, é muito importante para você reivindicar os seus direitos que você conheça eles no mínimo, né? E a gente percebe que muita gente perece por não saber o que tem direito perante a lei. E daqui a pouquinho a gente tem aí a presença do Ciro Zatelli, do Del Filho, que são meus colegas que colaboram comigo aqui nessa live, dois colegas comunicadores também que toparam trazer esse projeto que a gente já tinha no rádio, né? A gente já trabalhou junto no rádio e resolvemos trazer também para a internet, porque hoje tudo acontece por aqui, né? Que a gente queira ou não. Então, o pessoal está entrando, vamos aguardar um pouquinho. Já entrou. Boa noite para vocês. Boa noite aqui para Mili Pinheiro. Professor Gilmar também já está por aqui. Boa noite, Ciro Zatelli, como é que você está? Está me ouvindo? Boa noite, Valéria. Boa noite a quem já está ligado com a gente aqui nessa live. Tudo tranquilo? Vamos hoje falar um pouquinho do que eu acho que todas as pessoas no Brasil precisam e acabam usando o nosso Sistema Único de Saúde. É isso aí. Enquanto o pessoal chega, eu quero falar mais um pouquinho do que motivou a gente a fazer essa live com esse tema. Na verdade, esse tema é um tema que há muito tempo eu queria falar, né? O Sistema Único de Saúde. Já falamos sobre isso no rádio, inclusive, e é sempre uma coisa que as pessoas pedem de maneira muito recorrente, porque todo dia tem situações que as pessoas se deparam e que elas não sabem como resolver, como eu falei, por não conhecerem os seus direitos. Então é muito importante que a gente acompanhe essa live atentamente, para que a gente saiba como a gente deve agir quando a gente se deparar com a situação em que os nossos direitos estejam sendo usurpados, né? Que os nossos direitos estejam sendo tirados de nós. E a Flávia de Mello vai nos ajudar daqui a pouquinho a esclarecer esses pontos. Falta Del Filho também daqui a pouquinho deve estar entrando para nos ajudar aqui a dar sequência a essas lives que estão acontecendo todas as sextas-feiras, às 7h45 da noite. E, na verdade, Valéria, o Sistema Único de Saúde no Brasil, a gente tem feito algumas pesquisas ao redor do mundo. O nosso Sistema Único de Saúde, ele há quem diga que não, mas é um dos sistemas ainda melhores do mundo. É um dos melhores sistemas do mundo de saúde pública. Em vários países não existe nem saúde pública dos modos que existe aqui no Brasil. Porém, ainda estamos numa situação ainda, eu não diria arcaica, mas o nosso sistema ainda Boa precisa melhorar um noite. pouco para que nós possamos... Boa noite, Flávia. Desculpa, interrupção. Tranquilo? Pode terminar, Ciro. Desculpa. Não, mas a convidada já chegou, a gente já vai no assunto, vamos direto. Seja bem-vinda, Flávia. Obrigada por tirar seu tempo para participar dessa live com a gente. A Flávia, gente, que tem uma rotina muito ocupada, mas disponibilizou essa hora aí para conversar com a gente e tirar a dúvida de vocês. Abraço também para a Suzy Locutora, que está aqui assistindo a gente. Obrigada pela audiência. Ana Azevedo também. Muito obrigada. Então, Flávia, eu queria que, para começar, né, antes de tudo, seja bem-vinda, você se apresentasse, né, você dissesse as suas credenciais para que as pessoas saibam quem é você, né, que vai nos ajudar a entender mais sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS. Bom, meu nome é Flávia de Mello, eu sou advogada, atuante há 10 anos. Eu tenho um escritório de advocacia, né, sediado em Vitória da Conquista, e tenho uma atuação, na verdade, hoje, ainda mais com a advocacia eletrônica a nível nacional. Então, e mais principalmente me divido muito nessa região capital, interior, né? Atuo na área de direito médico, empresarial médico e para direito de paciente. E faço parte do comitê jurídico de uma associação brasileira de doenças inflamatórias intestinais, que é a ADI Brasil, né? Então, aí, eu espero hoje, nesse bate-papo, estar podendo compartilhar, né? Ter uma boa conversa com vocês e, se possível, também estar colaborando com as dúvidas que foram encaminhadas para vocês aí no decorrer da semana. Perfeito, então, Flávia. Flávia, falta um colega da gente, daqui a pouco ele vai entrar, a gente vai precisar interromper para ele entrar rapidinho.
Mas eu já queria falar da questão da Constituição, né? Que ela Uhum. estabelece, né, alguns princípios básicos que norteiam o SUS, né? Ou seja, são alguns direitos que todo mundo tem e que é nosso e muitas vezes a gente desconhece. Você pode falar um pouquinho de quais são esses princípios do SUS? Sim, assim, a Constituição Federal, né, ela fala da lei, o artigo 196, né, que é a questão da saúde é um direito de todos, né, então, e que é obrigação do Estado fornecer esse direito. Então, a partir do momento que isso foi incluído na Constituição de 1988, logo de início, ela foi colocada como, vamos dizer assim, uma letra de lei, e depois começou a se haver cobranças para que aquilo efetivamente fosse colocado em prática. Então, assim, você havia um artigo na Constituição que colocava e falava que o direito era à saúde, ou que a pessoa tinha direito à saúde, todo cidadão tinha, mas depois você tinha que materializar isso, né? Então, foi aí depois que veio a questão da organização do SUS. Então, aí precisou se colocar no papel de como se teria como isso iria funcionar, inclusive até a própria só que essa idealização, né, na verdade, ela antecedeu a própria Constituição de 88, né? Então, a própria conferência que houve, né, que houveram, acho que se as pessoas fizeram pesquisas no Google, elas vão ver a conferência que existiu, né, a oitava conferência, que foi o marco do direito sanitário no Brasil, né, onde as pessoas, a comunidade, ela foi chamada para ser ouvida. Então, quando o SUS ele foi desenhado, quando ele foi criado, ele foi pensado, não foi somente pelos líderes políticos, ele foi pensado pela sociedade, né? Então, assim, então já se tinha essa base quando a Constituição veio. Mas hoje, e a gente percebe, existe o SUS, existem muitas falhas no sistema, porque ele foi pensado para ser um sistema descentralizado, organizado, mas a gente tem uma descentralização que ainda é desorganizada, né? A gente tem exemplos de inúmeras situações onde o SUS funciona e você tem situações onde o SUS não funciona, né? Então, assim, já que você está falando de um sistema que ele atua em 3 níveis, né? Você atua em nível municipal, a nível estadual e a nível federal. E nisso você tem núcleos, né, de todos os tipos. Você tem as UNACONs, que tratam essa parte de pacientes com câncer, de atenção para pacientes com questões psiquiátricas, né? Então, assim, existe toda essa pulverização que, às vezes, como eu tinha dito anteriormente, é uma descentralização que fica desorganizada. E algumas coisas nessa linha perde, né? E aí, falando quanto à questão dos princípios, né? Eu queria só dar essa explicaçãozinha básica, né? Os princípios do SUS é aquela questão do acesso, né? Todas as pessoas têm direito a acesso. Às vezes as pessoas têm dúvidas. Se eu tenho um plano de saúde, eu não posso acessar o SUS. Você pode acessar o SUS, até porque você acessa o SUS a todo momento, né? Então, assim, essa parte de questões sanitárias, né, de vacina. Então, mesmo as pessoas sem perceber, elas estão acessando o sistema, né? Então, assim, mas às vezes por você não estar indo num PSF, de você não estar indo num hospital público, você acha que você não está utilizando do sistema, não está utilizando da máquina, né? Então, eu acho que seria mais ou menos isso, né? Perfeita a sua explicação. Foi importante você dizer isso, porque eu já ouvi de muitas pessoas, né, o fato de elas terem um plano de saúde, de terem contratado um plano de saúde, elas acreditarem que elas não precisam do SUS, né? E Não, a gente sabe, como você falou. inclusive, perdão lhe interromper, porque assim, você tem na Constituição que ela fala que a saúde é um direito de todos, e aí você vem na Constituição autorizar que terceiros possam explorar essa área. Então, assim, até a saúde suplementar, ela é um braço da saúde pública porque ela é autorizada a exercer a atividade dela, né, e a ganhar dinheiro com isso, com a execução desse trabalho, mas ela também faz a função pública dela, né? Porque, querendo ou não, já que ela escolhe, já que você tem uma empresa que ela escolhe estar atuando nessa área, ela também está fazendo uma atuação pública, né, junto com o Estado. Bem Flávia, boa observado, eu noite. nunca tinha pensado nisso, não. Né? Flávia, boa noite. Eu estava falando anteriormente, na hora que você entrou, eu estava falando sobre o nosso sistema único de saúde. Porque quando as pessoas pensam em, vamos falar num programa de rádio, numa live do sistema único de saúde, seria só coisas ruins. Vamos só falando no ponto que é negativo, mas tem pontos positivos. Uhum. Eu
falo muito sobre isso por conta de alguns países do mundo não tem sistema único de saúde nenhum. A Índia, por exemplo, um país de 1,3 bilhão de pessoas, já chegando quase chegando colado na China, não tem sistema único de saúde. Então imagine um governo conseguir administrar um país desse tamanho sem um sistema público de saúde. E as pessoas vivem realmente numa situação complexa, como os Estados Unidos também, país muito mais rico, porém sem sistema único de saúde. Houve a política do Obamacare, né? Mas foi bem limitada, né? Se você comparar com a saúde pública inglesa e a brasileira. Exatamente, ou seja, o Sistema Único de Saúde, tanto brasileiro como o inglês, hoje pode ser considerado modelo para o mundo. Nós temos problemas internos aqui, problemas que eu chamo de problemas isolados, como você falou. Esses 3 níveis de União, Estado e município acabam atrapalhando muito. Esse é um dos pontos que eu questiono. Nós estamos hoje na era da internet, 5G acabando de chegar no Brasil, estamos aqui fazendo uma live, você está em Vitória da Conquista, nós estamos em Ilhéus, podíamos estar um no Japão, outro na Inglaterra. Hoje eu estou em Salvador. Pronto, em Salvador, mais longe um pouquinho, correu do frio de Conquista. Corri, estava 9,5 lá. Não. Lá está beirando uns 5 graus, mais ou menos. Mas aí, uma pessoa no Japão, a gente consegue fazer tudo hoje pela internet. Então, por que o nosso sistema único de saúde hoje ainda faz com que eu tenho que sair da minha casa 3, 4 horas da manhã para poder pegar uma fila, pegar uma senha para ser atendido 9 horas da manhã, quando eu poderia fazer isso simplesmente com um clique no celular? O que é que falta hoje para esse sistema conseguir ser integrado? União, Estado, município, população que tanto precisa com a tecnologia que nós temos hoje. O que é que está faltando? Eu acho que o complicador é sempre quando você vai pensar num sistema desse, sempre existe o interesse de você ter a atuação de empresas. E a partir do momento que você tem, às vezes, empresas que seriam contratadas para fazer um tipo de serviço desse, aí você aumenta o nível de interesse das pessoas, né? Então, eu acho que se você fosse para fazer uma implantação desse nível, teria que ser um sistema criado pelo próprio Estado, né? E que se fosse unificado e tivesse aquele efeito escada, né? Aí você vê que, às vezes, você tem municípios, você tem estados que têm diferentes tipos de sistema, né? Eu falo até enquanto advogada mesmo, né, na minha área de atuação, a gente mesmo não tem um único sistema judiciário. Então, assim, um exemplo bem assim, no Tribunal de Justiça da Bahia hoje nós temos ativos 4 ou 5 sistemas diferentes que ainda estão girando. Então, aí para cada estado que você vai, tem um sistema próprio. Então, assim, teria que, na verdade, acho que haver uma integração, um entendimento que precisasse ter um único entendimento sobre qual seria o melhor a ser utilizado. Eu acho que o complicador fica nisso, porque você fica naquela torre de Babel, né? Flávia, a gente fez uma proposta para os nossos ouvintes, eu abri caixinha de pergunta no Facebook, abri caixinha de pergunta no Instagram, e a gente recebeu muitas perguntas sobre o SUS, né, e as pessoas enviaram várias perguntas, não sei se dará para a gente responder todas, mas a gente selecionou a maioria das perguntas para você tirar essas dúvidas, porque eu acho que é importante, né, ajudar essas pessoas que estão passando por algum problema ou algum tipo de limitação com o sistema e não sabem como resolver. E vamos dar enfoque a essas perguntas, porque o nosso tempo é curto, né? A Flávia vai ficar com a gente por 1 hora, né? E a gente precisa responder, dar esse feedback para o pessoal que mandou a resposta para a gente. Já tem gente chamando aqui, já perguntando, viu? Eu só quero pedir desculpa da minha tosse às vezes, é porque eu tô vindo de um pós-Covid, viu? E aí eu tô com essa tossezinha chata. Fique tranquila, não se preocupe. Então, Flávia, eu vou começar essa série de perguntas com um caso que foi bem emblemático essa semana aqui no município de Ilhéus, que foi o caso de uma senhora de 83 anos que caiu, né, ela fraturou o fêmur, ela foi levada pelo SAMU para o Hospital Costa do Cacau, fica aqui na BR-415, é um hospital público, né, esse hospital é referência nesse tipo de atendimento, né, só que a família dessa senhora, eles tiveram alguns problemas com relação à demora desse atendimento, né, de acordo com os familiares, né, nas mídias locais aqui, vários sites relataram que essa cirurgia tem mais de 20 dias, né, e ela ainda não foi realizada, pelo menos até o fechamento, até o momento que a gente recebeu a informação. E segundo a família, os motivos alegados pelo hospital era que não tinha a placa para a cirurgia, é um dos motivos, né? Depois, o motivo alegado foi que não tinha broca para fazer a cirurgia. Outro motivo foi que ela estava com suspeita de trombose, né? Isso aí já é um outro fator.
E aí eles solicitaram nesse meio tempo um exame para averiguar e ela sem fazer a cirurgia ainda, né? E aí, vamos supor, né, que de fato o hospital esteja sem esses insumos para realizar a cirurgia dessa senhora, né? Tem 83 anos, é o direito dela essa cirurgia, mas vamos supor que o hospital não tenha esse material de fato para executar essa cirurgia nessa senhora. É um caso grave, o caso dela está sentindo muitas dores, a família publicou vídeos, né? O pessoal falou comigo também aqui, vizinhos vieram relatar esse caso para mim. Então, ela vai ter que esperar, simplesmente, não tem material e a senhora vai ter que ficar lá esperando para fazer essa cirurgia. Qual o procedimento? Como é que a pessoa pode agir nesse caso? O hospital tem que tomar algum outro tipo de providência? Explica pra gente. Bom, é um caso realmente uma situação delicada, né? Você fala de fratura de fêmur, é um osso poroso, então realmente, a depender da situação, a pessoa tem tendência, a partir do momento que é um osso poroso, de vir a ter trombose, né? Então, acho que por conta até da demanda e da evolução da paciente, não sei qual é o quadro dela, né? Teria que estar se avaliando. Nesse caso, assim, já acompanhei situações semelhantes, queda de idoso da propriedade, então existe esse perigo, né? E se tem que fazer a avaliação da cirurgia, houve indicativo. Quando você tem essa falta de material, realmente a família tem que procurar produzir provas dessa situação, né? Procurar pressionar o hospital, ter respostas, né? Estar o tempo todo se documentando. E depois, não tendo uma resposta, não tendo uma viabilidade, né, de que essa situação venha a ser resolvida, dela buscar o Ministério Público, né, de buscar a Defensoria Pública, né, para que ela possa estar pedindo para que seja acionado, né, os entes, né, o município, o Estado da Bahia, então a União, para que possa estar fornecendo material para que a cirurgia seja realizada. Né? Então, assim, o material não tem. Diga. Você consegue estimar um tempo, Flávia, para isso acontecer, esse acionamento do Ministério Público com a pessoa esperando no hospital? Dá para ter uma estimativa do tempo que demora? Olha, estimativa eu não posso especificar, mas normalmente quando você ingressa com ações judiciais na área de saúde, você já tem uma pessoa que está em internamento e que está com risco, esse tipo e tendo todas essas peculiaridades, sendo idosa, tendo perigo de vida, toda essa situação, são situações que são analisadas com prioridade, né, em demandas judiciais. Então, aí eu não posso lhe dizer com certeza, porque assim, quando você fala da legislação, né, do Código de Processo Civil, tudo, são estipulados prazos para os advogados, mas não são estipulado prazo para o juiz analisar. Né, assim, o juiz tem quantidade da demanda. Mas quando você tem um promotor, você tem um advogado, às vezes particular também, né, estão atuando pro bono, tudo, que seja diligente, a gente consegue ter resultados rápidos. E bem rápidos, entendeu? Bem rápidos. Às vezes você consegue decisões muito rápidas. Então, e aí você consegue para que você tenha uma resposta, para que seja determinada uma medida liminar, para que forneça material, né? Então, assim, hoje, né, já foi mais do que confirmado, né, no Superior Tribunal, que a responsabilidade dos entes, União, Estado e municípios, ela é solidária, né? Então, assim, se houver um município precisar pagar pelo material que, na verdade, seria de responsabilidade do Estado, não importa, depois ele pode pegar e recorrer, pedir o seu ressarcimento diretamente ao Estado, mas pelo direito da saúde ser uma obrigação de todos eles, então você pode acionar através de todas essas portas, entendeu? Então, então é uma forma de você poder estar recorrendo e de você estar buscando. Né? Eu espero que a situação dela tenha melhorado e que a família tenha tido uma boa resposta posteriormente a essa repercussão, né, que você comentou que teve. Repercussão muito grande. A gente tem acompanhado alguns casos aqui, nesse ponto mesmo do judicialmente, porque o Ministério Público, nós sabemos que o Ministério Público ele não tem poder de julgamento, mas ele recomenda e ele é um dos principais que faz a investigação e manda para a Justiça pedindo ali o que pode ser feito. E já aconteceu casos aqui de, em 24 horas, conseguir uma transferência de um paciente, porque quando se fala de saúde, aí a Justiça, os promotores, defensores, eles têm essa sensibilidade maior de correr, porque alguém pode morrer se a Justiça demorar. Nós sabemos que a Justiça é lenta, mas nesses casos eles têm conseguido uma agilidade um pouco maior nas demandas e conseguido fazer. Claro, mas chegando nesse ponto que a gente está falando aqui, uma pessoa precisa, essa senhora precisou, e vários empecilhos sendo colocados, não colocados, mas que estavam lá,
para que ela não Uhum. fizesse cirurgia no Sistema Único de Saúde. O que acontece caso os parentes dessa senhora retirem-a do hospital público, faça esse procedimento num hospital particular e entre na justiça com essa nota e com esse custo para o Estado, a União ou mesmo o município pagar? Como é que isso pode ser feito? Ela teria que estar comprovando que precisou ter esse gasto, né? E até quando você tem um plano de saúde também e você não tem uma autorização, você pode estar buscando uma questão do ressarcimento, né? Então, você ingressar com a ação buscando uma indenização por danos morais, danos materiais que ele te fala, né? Materiais é quando a gente busca o ressarcimento disso, né? Um dano moral que seria o sentimento que a pessoa tem, o dano que ela tem na parte subjetiva dela, né? Então, poderia estar se questionando isso, né? Mas normalmente uma cirurgia particular desse nível seria uma cirurgia muito cara, né? Então, realmente o Ministério Público, as pessoas às vezes têm um entendimento que o Ministério Público somente atua em ações coletivas, né? Mas na verdade o Ministério Público ele tem esse braço que atua em direitos sociais e direitos coletivos. Então, o Ministério Público também ele pode atuar ingressando com ações individuais, né? Porque você está tratando de saúde. Saúde é um direito social que deve ser protegido pelo Ministério Público também. Então, mesmo ingressando, mesmo não sendo uma ação coletiva, sendo uma ação de uma única pessoa para acessar a questão da saúde, o Ministério Público também ingressa com a ação, além da defensoria, né? Quero mandar um abraço aqui para o pessoal que está assistindo a nossa live. Vereador Iva Evangelista acompanhando a gente, professor Gilmar, Roberta Costa, Luzinete, Costa Ellen, Yasmin, Letícia, Ana, Camila Cairo, Mariana. Abraço para vocês, obrigada aí, gente, pela audiência. Tá bom? Aguardando ainda a presença do Delfílio, né? E a gente tem mais perguntas aqui, viu, Flávia, para você. Vamos lá. Vamos lá, né? Existem relatos de pacientes que têm cirurgias para fazer pelo SUS e que acabam demorando. Foi o caso que a gente acabou de falar, né? Uhum. Clínicas que também atendem convênios e particular cobram um valor menor do paciente para adiantar a cirurgia, utilizando também a guia do SUS. Por exemplo, uma cirurgia que no particular custaria R$ 4.000, cobra R$ 2.500 e encaixa a guia do SUS para complementar o valor. Até onde isso é legal? Uma cirurgia, quando ela é feita pelo SUS, ela é feita pelo SUS, né? Então, assim, se você tem um médico que ele quer cobrar um honorário dele por fora, ou então quer cobrar algum tipo de complemento, isso aí cabe uma denúncia, entendeu? Então, assim, cabe fazer uma denúncia, porque isso é um tipo de cobrança que não pode ser realizada. Então, assim, você tem parcerias que o SUS faz com empresas, com clínicas privadas, né? Faz contratação de hospitais para fazer mutirões, essas coisas desse tipo. Então, já existe toda a negociação e o pagamento de quanto eles vão receber. Então, assim, se o que ele está recebendo ele acha que não é justo, ele tem que renegociar o contrato dele. Não ficar repassando isso para o usuário do SUS, entendeu? Então, assim, a orientação que eu dou é que a pessoa procure se documentar e de estar fazendo essa denúncia, para que esse assunto seja investigado e, se for o caso, até ter essa possibilidade de haver a suspensão desse contrato com esse prestador de serviço que está fazendo esse tipo de cobrança. A gente tem recebido Perfeito, algumas então, denúncias e Flávia. reclamações, Flávia, nesse ponto exatamente, que algumas clínicas, hospitais, eles usam desses moldes e, inclusive, propositadamente, deixa com que a cirurgia pelo SUS acabe demorando. O paciente liga, o paciente procura, não temos ainda uma agenda, o Ministério da Saúde não liberou ainda, e sempre joga para a União, o Estado. Não, a regulação não liberou, não liberou. E aí o paciente precisa daquela cirurgia, seja uma cirurgia, seja algo físico, alguma situação que ele precisa a nível de urgência. O paciente, ele acaba ficando agoniado porque precisa, se resolve com a família e resolve entrar nessa. Após ele fazer isso, ele pode entrar com ação, uma denúncia, e ele não passa a ser cúmplice nessa situação? Como é que isso pode funcionar? Não entendi, cúmplice como? No caso, o paciente ele resolve fazer isso, ele entra nessa ilegalidade, Ok. Ele faz porque ele está precisando. Uhum. Após Entendi isso, agora. se ele fizer a denúncia, ele não entra como cúmplice nessa situação? Eu acredito que não. Assim, ele pode colocar assim, que ele pode fazer a denúncia porque ele precisou, já que havia essa questão da necessidade, né? Porque assim, se você tem uma pessoa que ela pode acessar o serviço através do SUS
de uma forma plena, mas se ela está numa situação que está tendo uma fila imensa, que ele está tendo uma necessidade urgente e que ele não pode esperar, então é uma coisa que quando você analisa casa a casa, é claro, né, que eu estou falando, isso pode ser observado como se não houvesse uma má fé da pessoa, né? Porque assim, numa situação de desespero, você precisando fazer uma cirurgia de vida ou morte, você vai deixar de fazer um tipo de cirurgia dessa? É claro que a recomendação que eu te dá é de fazer sempre a denúncia, né? Mas eu não posso também falar porque eu não sei qual vai ser a realidade da pessoa naquele momento. Mas assim, se você por acaso fizer um procedimento disso, reúna provas de que você fez precisou, né? Precisou estar, vamos dizer assim, Se submeter a isso. se submetendo, isso, excelente, obrigado. Precisou estar se submetendo por uma questão de necessidade, né? Até porque quando você fala de saúde, você fala de risco de vida, tudo, você não passa isso porque você quer, né? Então, e a situação não vem de forma programada, né? Então, assim, quando a situação acontece, vem e você precisa daquilo, você tem a urgência, né? Para que a demanda, né, seja resolvida. Aí você sai do bom senso para a Perfeito. questão do desespero momentâneo e resolve a situação. É a E depois sobrevivência, é a sobrevivência, é a sobrevivência. Exatamente. É. A regulação hoje, nós temos uma regulação a nível de Estado hoje que acaba as pessoas demorando para procedimentos, às vezes simples, procedimentos simples. Uhum. Essa regulação hoje tem, muita gente fala, elas fazem até piada, meme com a regulação do Estado, que chama regulação da morte, por conta dessa demora para, às vezes, uma cirurgia de catarata, uma cirurgia simples, um procedimento, às vezes, simples, até um procedimento dermatológico demora 2, 3 meses para a regulação liberar. Esses procedimentos mais simples não deveriam ter a regulação liberar imediatamente? O que acontece em relação a isso? Por que essa demora? Olha, esse tema da regulação é um tema muito, muito controvertido, assim, e muito delicado. Porque, assim, existe uma sistemática, né, da questão da regulação que não é uma questão de ordem de chegada, né? A regulação ela não funciona por uma ordem de chegada. Existe uma análise, né? Inclusive as pessoas, principalmente os profissionais da área jurídica, também da comunidade, né? Pedem para que haja até uma transparência quanto à questão, só que é um assunto que ele sempre vai trazer muita discussão e não se chegou a um consenso até hoje do que seria, vamos dizer assim, a melhor forma a coisa mais justa, né? Talvez as pessoas achem o mais justo, eu acho que é ir por ordem de chegada. Mas depois você tem avaliação que seja por questão de gravidade. Então você tem um paciente que está lá um tempão esperando, daqui a pouco chega lá com um outro com uma maior gravidade e a regulação entende que ela deve passar na frente. Então, assim, para esse paciente que já estava lá esperando há muito tempo, o legal não é. Mas esse paciente que estava grave precisa de um pronto atendimento. Ele teria que ficar na fila lá atrás. Para ele também não seria bom, já que existiria um risco de morte. Então, assim, a regulação vai ser sempre uma situação muito complicada. Existe muita questão de pedido de vaga de UTI, vaga de semi-UTI, para que você possa colocar vaga, mas às vezes existem situações em que você vai para o enfrentamento, você vai para uma decisão liminar, e existem situações que você às vezes não consegue dar cumprimento a uma decisão liminar porque não tem vaga. Então, assim, eu acho que com a pandemia veio muito essa situação, né, de você ter que, às vezes, escolher, né, que iria viver. Então, como é que você chega... Existe muitas situações onde você chegava com uma decisão liminar, mandando dar cumprimento, dar vaga para um paciente no internamento de uma UTI, só que todas as vagas da UTI estavam ocupadas. Então, assim, estou com a decisão liminar, tá aqui, tudo bem. Eu tenho que admitir esse paciente. Mas eu vou ter que tirar quem aqui? Entendeu? Então, assim, é sempre uma situação complicada. Então... eu faço parte do grupo da Comissão, né, de Saúde Pública da OAB Bahia, e esses dias que a gente teve a reunião, surgiu esse tema. Então, assim, foi discussão para tudo quanto é lado. Então, e existiam colegas que faziam parte da máquina, né, do Estado, e eles mesmos falam que é uma situação complicada. As pessoas que não está dentro do sistema, às vezes não entende. E a gente nunca vai entender, porque vai depender muito, assim, se eu trabalho lá, eu tenho entendimento, se eu sou médico, eu tenho entendimento, se eu sou se eu sou parente de paciente, eu vou ter outro entendimento. Então, cada um vai dar a sua visão, né? Então, assim, é complicado.
essa da questão da regulação. Gente, a gente está falando aqui sobre os direitos no Sistema Único de Saúde. Muita gente fazendo colaboração aqui. Gente, vocês percebem que não dá para a gente ler tudo, né? O vereador Ivo Evangelista, que também é advogado, fez contribuição aqui. Meu amigo David Porte também, né? Que é o camelô que virou milionário, está assistindo a gente lá do Rio de Janeiro. Um dos maiores palestrantes do Brasil também. Obrigada, David, aí pela audiência, tá bom? Já entrevistei o David no rádio, né? Já entrevistei o David Portes no rádio. Cal Ferreira também, Kelly Oliveira, muito obrigada aí pelas contribuições. Não dá para ler tudo, porque tem muitas perguntas, né? Na medida que der aqui, que a gente tiver um tempinho, a gente vai lendo. O pessoal está dizendo que tem que abrir novos leitos, né? Sim, Que a regulamentação, sim. né? É um gargalo, a regulamentação é um gargalo, tem que abrir novos leitos, isso é Sim, verdade. o Ministério Público já fez ações, eu falo até, a gente já teve, eu já acompanhei, já vi até uma ação, vamos dizer, na região sudoeste mesmo, teve uma ação onde foi requerida a abertura de UTIs neonatais, né, e UTIs infantis, que também principalmente interior, tem muito pouca, né, então, assim, UTI neonatal, UTI infantil, é uma coisa que quando existe necessidade, né, então, assim, é bem delicado também. Pois é, gente, tem mais perguntas aqui para Flávia. Essa aqui é bem intrigante, bem importante também, viu? A gente sabe que as drogas é um problema de saúde pública, né? Um dos piores, na verdade, problemas de saúde pública que a gente enfrenta aqui no país. E a gente recebeu a seguinte pergunta: dependentes químicos têm direito ao atendimento pelo SUS para cobertura de tratamento? No caso, essas pessoas podem ser internadas mediante necessidade e o SUS ser obrigado a bancar essa internação, Flávia de Mello? Pode haver necessidade de ter internação, inclusive via SUS, né? Então, assim, a linha de tratamento via de regra, né, seria ambulatorial, né? Então, hoje você tem a lei antimanicomial, né? Então, hoje o tratamento que se faz qual é? É você estar medicando esse paciente está junto à família dele, e de você ter uma questão de realmente um internamento, de você precisar retirar essa pessoa da sociedade quando ela representar um perigo de vida para os familiares, quando ela tiver crise de abstinência, né? Então, hoje realmente for impossível dele se manter no convívio, né, com as pessoas. Então, sim, o SUS, ele pode, né, vir a fornecer. Não existe a negativa, inclusive se as pessoas pesquisarem, vão ver que existe esse tipo de tratamento via sistema SUS, então, mas não é, vamos dizer, a primeira via, né? Então, assim, é sempre a última necessidade. É sempre você primeiro, a pessoa passando pela unidade de tratamento do seu município, o CAPS, ou então, se não tiver CAPS, que a pessoa procure saber do seu município junto ao PSF, ou então onde é que tem um atendimento de psiquiatra, né? Fornecido pelo município, dessa pessoa está fazendo tratamento, se essa pessoa não tiver uma boa evolução, se ela se mostrar agressiva, né? E aí de se haver a recomendação para que haja esse outro tipo de tratamento, o isolamento dessa pessoa até que ela possa estar em condições de ser reinserida na sociedade. Porque assim, Perfeito, então. a intenção nunca é você segregar a pessoa, entendeu? Então, assim, você realmente coloca na unidade quando ela representa o perigo para ela, né, e para as outras pessoas, e ela estando em condições dela poder voltar para a sociedade. Aconteceu, Entendi. infelizmente, essa semana, em Salvador, um garoto aqui da cidade de Canavieiras, aqui próximo ali, aos 120 quilômetros da nossa cidade, ele acabou morrendo em Salvador após uma cirurgia, um procedimento cirúrgico para retirada de um prego que estava no pulmão alojado há cerca de um ano. Segundo a família, eu não consegui ainda informações gerais sobre esse assunto, mas eu vou tomar como base aqui o que a imprensa, nós pegamos da imprensa de modo geral. O garoto há um ano estava com um prego alojado no pulmão, sentindo dores, foi no posto médico, foi no hospital, e não foi feito nenhum raio-x. E depois de muito tempo, as idas e voltas no hospital, a família disse que nenhum médico pediu um raio-x detalhado dessa situação. O garoto fez um raio-x particular, aí foi detectado esse prego no pulmão, ele foi para Salvador, no HGF, fez a cirurgia, mas logo depois acabou morrendo.
Nesse ponto aqui, nesse caso, Flávia, até que ponto o Estado, eu não digo nem o profissional ali, no momento, o individual, Uhum. o CPF, mas o CNPJ, até que ponto pode ser responsabilizado por essa morte? Aí você tem que fazer a prova do nexo de causalidade, tá? Então, assim, o que seria nexo de causalidade, né? De você, quando você tem uma atuação dessa na área de saúde, você está comprovando que existiu uma negligência, uma imprudência ou imperícia desse profissional, ou então desses profissionais com que esse rapaz passou, né? E de você conseguir fazer essa relação dessa falha, né? Ou então dessa imperícia, né? Que houve com o resultado. Então, assim, uma coisa que a gente tem que não pode falar assim por cima, entendeu? É uma coisa que você tem que estar analisando de uma forma muito minuciosa. Então, assim, quando você vai falar de processos nessa área, né, de demandas nessa área, quando você tem um prestador de serviço seu que age, né, e que há uma imperícia, né, uma imprudência, uma negligência da parte dele, e no nexo de causalidade disso resultar naquele dano, a pessoa que contrata, se não é o Estado, então ela assina um hospital, uma clínica particular, ela é responsabilizada solidariamente, entendeu? Mas aí você tem que primeiro fazer a prova de que houve aquela culpa, entendeu? Então, tudo depende dessa cadeia, né, de ações. Eu não posso só acusar diretamente o Estado, eu tenho que estar provando que nessa rede de profissionais com que esse rapaz passou, houve essa falha que deu o resultado. Olha E só, gente, foi um só para comentário aqui registro, da viu, Valéria? Associação Só para registro, esse foi um garoto Anemia de 4 Falciforme, anos. Ilhéus. Triste, Desculpa, não lhe triste ouvi. demais. Um garoto de 4 anos foi o que esse garoto morreu no HGE, nessa situação. O do Olha um prédio? comentário aqui Isso, do exatamente. Aí é bom que a comentário aqui da família busque. Associação Anemia Falciforme, a associação aqui de Ilhéus está fazendo um comentário aqui importante. A saúde. A saúde mental está doente e depois da pandemia ficou pior. A rede não tem profissional para a saúde mental. Aí acho Quem que é o trabalha caso na área de de se fazer saúde, denúncias, né? Para que se haja uma providências sejam investigação tomadas. e que seja disponibilizado profissionais, né? Então, assim, existe diversas formas, né? Aí o Ministério Público pode estar acionando o município para poder informar quantos profissionais dessa área atuam no município, para que ele informe o porquê de ter se houver uma rede deficitária de profissionais e qual é o planejamento que se tem para que isso seja resolvido, né? Então, tem que realmente, assim, quando você fala, você sempre tem que ter uma atuação em grupo, né? Então, juntos as pessoas são mais fortes, então já que é a associação, né? Então, de estar procurando outras associações para que você possa aumentar as vozes, né, diante da situação e das pessoas que vêm sendo afetadas pela essa falta de prestação de serviço. Olha, tem alguém dizendo aqui que o médico recebeu em espécie e também pela Unimed, né? Como a Flávia falou, é reunir provas e fazer denúncia, né? Porque não dá pra gente. A gente não vai conseguir mudar essa situação se a gente for conivente. É como a Flávia falou, numa Uhum. situação de emergência, você até se submete. Mas você não pode deixar aquilo passar impune, porque senão aquele tipo de comportamento ele vai continuar sendo reproduzido. E mais pessoas, a gente vê pessoas que não têm condições de fazer isso, né? Porque tem gente que tem o dinheiro para dar Sim, para o médico, para adiantar um procedimento, para adiantar uma cirurgia e depois o plano de saúde da outra parte, mas a gente sabe que a realidade da maioria das pessoas não é essa. Né? Então a gente sim, precisa realmente fazer as denúncias, a gente sabe que existe muitos estigmas, existe um medo, um receio de denunciar, de trazer isso à tona, mas as mudanças importantes que a gente vê acontecendo na nossa sociedade são mediante luta e colocar a cara para bater, porque se a gente continuar aceitando esse tipo de coisa, a coisa não vai mudar. Vai não existir muda. sempre esses péssimos profissionais que vão fazer esse tipo de coisa, se aproveitar, na verdade, das pessoas, né? Porque a gente está ali, você sabe que a pessoa está doente, às vezes a pessoa está à beira da morte, e a pessoa aceitar dinheiro, pedir para adiantar dinheiro para poder fazer procedimento, não é essa a função do médico, não Uhum. é isso que eles juram, né, quando eles se formam. Então a gente precisa ter um pouco mais de comprometimento
e levar também a profissão mais para o lado humanizado, né? Que é o que as pessoas Sim. muitas vezes não fazem. Elas pensam só na questão financeira, né? Só há o interesse financeiro. E você coloca até a vida em último plano, em último lugar. Inclusive, assim, as pessoas, às vezes, um pouco, elas criticam a questão da judicialização da saúde, né? Então, eu entendo que, às vezes, a judicialização, às vezes, ela é um sintoma, né? Então, assim, ninguém ingressa com ação judicial porque ela precisa. Então, ela é um sintoma de alguma coisa errada que está acontecendo. Então, assim, se acontece alguma coisa com sua saúde, que você está gripada, é porque você está tendo uma reação em cadeia do seu sistema imunológico. Então, se você está tendo uma grande quantidade de demandas judiciais, é porque existe um adoecimento de um determinado assunto. Então, assim, quando Falhas. a gente retomando o que eu tinha falado no início, quando veio a Constituição, né, e as pessoas começaram a questionar e querer que ela saísse do papel, políticas públicas, elas não são feitas sem a participação da sociedade, né? Então, assim, você começou a ter os primeiros questionamentos, né? Então, assim, quem foram as primeiras pessoas a estarem questionando, estarem provocando, estarem solicitando e exigindo, né, que a saúde fosse realmente um direito palpável, né? Você teve as pessoas que eram HIV positivo, que elas foram solicitar o tratamento, né? Via sistema, né? Via Estado, né? Porque você tinha um tratamento que era muito caro e as pessoas não conseguiam acessar, não conseguiam comprar o coquetel. Então, assim, olha, a Constituição diz que você está dizendo lá que a DVC está fornecendo saúde para mim. Eu preciso desse coquetel. Então, você tinha pessoas que eram diabéticas que precisavam de insulina. Então, você ouve logo no início uma quantidade grande de ações judiciais das pessoas todas solicitando esse tipo de tratamento, até que depois o Estado entendeu assim, opa, é melhor eu fornecer, pensar em um programa de tratamento para essas pessoas, para que eu não tenha mais que estar respondendo a 20, 30, 200 mil processos por dia. Então, começou a se ter demandas judiciais, né, aí começou a ter essas demandas judiciais, se adotou políticas públicas, e aí você houve a redução da quantidade de ações judiciais para fornecimento daquilo dali. Então, se eu tinha 1.000 processos para poder pedir uma insulina, depois que o Estado adotou políticas públicas onde as pessoas conseguiam acessar, então as pessoas não precisavam acionar a justiça. Então, isso foi diminuindo. Então, você conseguiu resolver o sintoma, entendeu? Então, é isso, né? E de você também ter essa questão da união, das Iniciativa. associações, das iniciativas, das associações de pacientes, de você ter associações se juntando com associações, né? Porque às vezes você tem associações que usam o mesmo tipo de medicamento, tem o mesmo tipo de necessidade, né? De você estar em conjunto, fazendo com que a sua voz seja maior, para efetivamente você fazer aquela provocação e que você consiga dar efetividade àquilo que você precisa. Uma E coisa que é no muito Sistema Único de importante. Saúde, Ciro, eu Valéria, não tô te vendo. Você sumiu, eu não tô te vendo. não, eu Eu tô pensei que ele aqui, tinha caído. Eu Eu pensei pensei que também ele... que ele não, tinha tô caído. aqui, porque a minha imagem aqui tá normal. Veja aí o que aconteceu. Você não ocultou sua câmera, não? Você deve ter Não, ocultado, ele não, deve ter Não. ocultado. não. Acho que Você deve ter só ocultado sem ocultei aqui querer, sem querer. Ciro. Ok. Foi, Então, deve ter sido sem segue aí, querer. Valéria, que eu vou tentar resolver aqui. Vá seguindo aí. Veja. Então, e a gente percebe, Flávia, que o quanto é importante a gente se atentar para a questão da qualidade do sistema, porque a gente precisa focar na questão da prevenção, né? A gente Sim. fala que o SUS ele tem um custo muito alto e tem que ter porque o SUS ele abrange toda a esfera da sociedade, então é natural. Mas se o SUS funcionasse bem, nós teríamos menos custos. Se o SUS atuasse na maior parte do tempo na área de prevenção, se a gente conseguisse fazer os exames Uhum. preventivos no tempo certo, se não existisse essa demanda muito grande em que as pessoas precisassem esperar por tanto tempo, pode ter certeza que os custos também cairiam. É muito mais fácil, muito mais Sim. barato você prevenir, né? Vamos fazer umas perguntas aqui para Flávia, né? O Voltei, tempo é curto, Valéria. já vai dar 8h30. A gente ainda não, Não Ciro. voltou, Não te não. vejo ainda. Não, Não já te tô, vejo. Você está tá apontando oculto. aqui. Mas Não, já tô se aqui. você quer fazer alguma Vou tentar pergunta, que a aqui. gente se concentra aqui para conseguir. É, vai. Pronto, enquanto eu tento resolver. A questão do sistema único de saúde, esse é um dos pontos que a gente tem questionado bastante também. Quando se faz um mutirão, como você disse, é um sintoma que alguma coisa não está bem. Porque se tudo estivesse fluindo bem, o paciente não precisa ser com a medicação mais forte. Ou seja, o mutirão, quando acontece os caminhões do Estado, eles saem pelos municípios resolvendo algumas coisas, por quê? O sistema único de saúde naquele município não deve estar bom.
os mutirões têm acontecido constantemente. O Estado manda caminhões para Ilhéus, Itabuna e vai rodando por aí. Mas se os caminhões chegam e resolvem, por que os municípios também, ou seja, que ali é a parte menor no Sistema Único de Saúde, mas é quem atende realmente as pessoas, olho no olho. Está de É o frente, município sim. que atende, Uhum. está de frente. Porque eles não conseguem fazer essa demanda e o Estado tem que vir e suprir essa necessidade, ou mesmo a União. Eu acho que as pessoas estão achando que são elas. Não, gente, é o vídeo dele. O pessoal tá dizendo que tá vendo Ah, ele é? no vídeo. Eu não vou ver. Você vê, Flávio? Eu não tô vendo ele, não. Ah, tá, é isso, né? Não, gente, eles não tá vendo. Pra mim tá parecendo que é só eu e você agora. Eu também tô Assim, vendo. Pra vocês tá normal aí, Ciro, gente? é Para que vocês você duas. na, Para mim, na imagem só organização. fala. Eu não sei. Eu também não apertei nada, Bom, tá? nem eu. Me tira da live que eu vou entrar novamente para ver o que é que acontece. Não, fique tranquilo, porque o pessoal tá te Pronto. vendo. É só a gente que não tá vendo. Responde Então a vamos pergunta. seguir. Deixa a Flávia responder sua pergunta. A questão, assim, que quando você vai falar da organização do SUS, você tem divisões, né? Então, assim, você tem divisões de tratamentos, divisões de medicamentos, que, a depender, né, ele deve ser fornecido por algum desses entes. Então, assim, medicamentos especializados, medicamentos estratégicos, eles devem ser fornecidos pela União. Você tem medicamentos intermediários que são de responsabilidade do Estado. E você tem medicamentos mais simples que são de responsabilidade do município. Então, assim, se você fala, às vezes, de um tipo de atendimento nesse sentido, existe essa divisão de obrigações da parte de cada um, né? Então, assim, como eu falei, era para ser uma descentralização organizada. Então, às vezes, termina não sendo. Então, quando você vê que você tem uma alta demanda de um determinado local, então, às vezes, existe essa necessidade de primeiro estar apagando aquele fogo, né? Então, quando eles mandam aqueles profissionais para poder apagar aquele fogo ali, para ver se consegue estar normalizando. Mas o que normalmente acontece é que manda, as pessoas vão lá fazer aquele atendimento, enxuga aquele gelo ali, mas depois não resolve. Então, toda hora tem que estar indo lá, toda hora tem que estar indo lá. Mas aí eu acho que existe também muita questão de interesse, né? Até que ponto isso é interessante ou não, né? Então, é interessante você estar fazendo estruturação, o Estado está fazendo toda essa estruturação ou está fazendo contratações terceirizadas, entendeu? Então, assim, acontece muito de você fazer esse tipo de contratação para que você haja o fornecimento. Ponto polêmico. Bem Das polêmico. contratações terceirizadas pelo SUS, ou seja, isso acaba, nós não temos o Estado que poderia fazer concursos periódicos, sair ali 10 pessoas, se aposenta, pede licença, faz o concurso e vai seguindo, não. As terceirizadas hoje estão dentro do SUS, da portaria até lá os serviços gerais. Isso acaba atrapalhando muito porque as pessoas... E às vezes é o mesmo tipo de serviço, né? Então, assim, você tem uma clínica particular que presta serviço para o SUS lá, e às vezes você tem um médico que ele prefere deixar como está. Então, assim, é interessante você estar, às vezes, inaugurando determinados núcleos, serviços que são totalmente públicos, ou você está conseguindo com que sua clínica esteja prestando esse tipo de serviço, entendeu? E o mesmo médico, ele atende no PSF e ele, às vezes, quando a pessoa vai na clínica dele, ele atende também particularmente, ou seja, o médico ele atende nas duas pontas. Mas quando eu falei da terceirização, eu falo principalmente dos hospitais públicos, Costa do Cacau, José Eduardo Magalhães em Itabuna, HGE em Salvador e outros. Dentro desses locais, ali está cheio de empresas. É a empresa dos serviços gerais, é a empresa de médicos, é a empresa dos enfermeiros, dos maqueiros, da portaria, ou seja, essas empresas terceirizadas, elas acabam não dando essa qualidade no serviço, como acontece na educação, mas já é outra situação, bem parecida. Quando essa empresa ela tem 2 anos ali, ela acaba saindo de cena, o não reconhecimento dos trabalhadores, outra empresa São os REDA, né? pega alguns e outros não, e assim a coisa vai seguindo. Ou seja, o Sistema Único de Saúde, ele não é só curar a ferida, botar o coleira no olho, não. Ele é uma estrutura, de modo geral, que vai lá da portaria até os serviços gerais, e isso acaba atrapalhando muito a vida do paciente, que precisa tanto desse Sistema Único de Saúde, que deveria ser melhor. Às vezes você espera que o Estado fosse um exemplo, e às vezes ele não é, né, de conduta. Então, você vê, às vezes, a política... Você vê muitas contratações do tipo REDA, né? Eu sei que a gente está até desvirtuando um pouco falando o tipo de comentário, mas tem muitas situações de pessoas que são contratadas via REDA. Quando você, às vezes, vai ver a carteira de trabalho dessas pessoas,
você tem a cada 2 anos um carimbo de uma empresa diferente, mas você não tem a saída, entendeu? E eles sempre trabalharam no mesmo local. Então, e é uma contratação terceirizada do Estado. Então, Exatamente. é uma coisa que seria correta, entendeu? Ou seja, é o sistema único de Gente, saúde que acaba não sendo único, porque tem ali várias pessoas, várias É, empresas, vários CNPJ juntos atendendo um único paciente. é. gente, Ciro, eu continuo sem te ver, todo mundo tá te vendo, menos Também. eu e a Flávia. A gente não apertou nada aqui. Depois eu tenho que pesquisar mais para ver quando acontece isso. Deve ter sido algum bug aqui, porque ele continua na É, live, mas eu não vi nenhum tipo de mecanismo aqui para colocar ele de volta. Então, Alguns são vamos para privilegiados, mais perguntas, vocês não. Flávia. oi? Verdade, é verdade. Hã? Ele é privilegiado, ele está dizendo. Os outros são Ah, tá. privilegiados, menos a Não, gente. só os outros são privilegiados, vocês não posso fazer nada. É verdade, você está certo. Flávia, tem uma pergunta aqui bem interessante, né? Uma mulher, né, uma gestante, né, já estando com 9 meses, pode ser mandada de volta para casa, mesmo sentindo fortes dores? O que é que acontece? Eu vou explicar que eu acho que isso aqui deve ser uma coisa que acontece, que é bem comum, né, de acontecer. Muitos A e mulher muitos chega no casos. hospital, Uhum. sentindo dores, sentindo que aquele dia é o dia dela, e aí o que é que acontece? Não chegou a hora, você vai para casa. A pessoa está ali convulsionando de dor e o médico pede para ela ir para casa. Volta para cá. O que é que essa mulher tem que fazer? Bom, normalmente o que se faz é mandar para casa, né? O médico faz o exame, vê a questão da dilatação, vê que não é a hora. O ideal seria que essa paciente ela pudesse ser admitida e ela está sendo monitorada, mas você vê situações onde você não tem até um conforto, né, para que você possa dar, para que você possa estar acompanhando a evolução dela, né? Então, às vezes é até por uma falta de estrutura, né? Então, assim, a orientação que a gente dá é para, vamos dizer, você tem dentro dos hospitais as assistências sociais, né, para que possa estar se buscando um diálogo, para que possa estar fazendo um atendimento dessa pessoa, vendo outras possibilidades, e caso não consiga, está fazendo denúncia mesmo, entendeu? Então, assim, está buscando os órgãos públicos para que adote medidas, mas realmente você vê muito que são situações de falta de estrutura, né? Então você vê às vezes vê pessoas que depois voltam, mulheres que têm trabalho de parto em trânsito, então ao chegar no hospital, numa recepção, não é a situação ideal, mas realmente o que a gente vê muito é que às vezes não existe nem leitos, não existe nem enfermarias, né? Para que essas pacientes possam estar tendo um conforto dentro do hospital. Não é o cenário ideal, é claro, né? Você está num momento delicado, você está esperando a vinda de uma vida, então você tem um medo de retornar para casa, né? Até porque quando você vai para hospitais públicos, maternidades, eles sempre têm aquela questão de estar sempre pressionando a pessoa para que ela tenha o parto normal, né? E, e aí você abre para outro campo, né? Tem pessoas que existem relatos de violência obstétrica, né? Das pessoas serem ofendidas, né? De receberem chacotas, ofensas, xingamentos. Então, realmente, às vezes não era para ser, não era uma era uma situação para ser alegre e você passa por uma experiência traumatizante, né? Num momento que não era para ser. Então, assim, eu acho que no caso desse, buscar primeiro os serviços, essa parte de serviço social do hospital e depois atender, procurar as medidas do Ministério Público, essas coisas todas. Entendi. Mas Foi perfeito aí você falar dessa questão. chega naquele É, ponto, Flávio, que a gente está falando a questão da sobrevivência. A mulher ela chega no sim, hospital, ela é mandada de volta para casa porque não está no ponto, mas assim, a palavra do médico com que ela está mas se sentindo. recusar, se retirar também, entendeu? A pessoa se É recusar, isso. É isso, mas é isso entendeu? que tem acontecido, inclusive aqui em Deus, tem acontecido na maternidade, de pessoas chegarem 3, 4 horas Desculpa. da manhã, a mulher lá, segundo eles, em trabalho de parto, porque eu não sou médico, eu não posso dizer que estava em trabalho de parto, mas é o Sim, desespero da sobrevivência do momento, a pessoa está sim. desesperada. Aí chega no hospital, chovendo, fica ali do lado de fora, porque está fechado o hospital, não tem espaço, não tem vaga, e a mulher, já aconteceu aqui, de uma mulher ter filho na calçada do hospital. Aí depois que ela tem um filho ali, aí recolhe e coloca para dentro do hospital. Ou seja, E admite. isso, ou seja, passa da questão de não ter vaga para o bom senso ou chega a ser desumano essa situação. Sim, com certeza. É o que a Flávia falou, deveria ter um local para pessoas que estão nesse pré-trabalho de parto, né? E não mandar a pessoa de volta para casa é desesperador. Você está sentindo dor e ouvir de alguém que você tem que ir para casa esperar.
a hora. E aí acontece o que a Flávia falou, esses partos no meio da estrada, no meio da rua, dentro de ambulância e coisas do tipo. Outra coisa, já que a Flávia falou na questão do atendimento, violência obstétrica, né, que acontece de vez em quando, e quando o médico atende o paciente rápido demais? Essa é uma queixa que a gente ouve o tempo todo, principalmente em serviço de emergência. A pessoa entrou no hospital, entrou no atendimento e aí, o médico nem olhou para mim. Ele simplesmente passou o remédio para mim. E aí o paciente, ele tem base, Flávia, para reclamar do tempo de atendimento? Ó, tempo de atendimento, assim, o ideal é que haja uma boa anamnese da situação, né? Até para que se entenda, né, realmente. Nós, né, já passamos, eu já passei por experiência, acho que as outras pessoas também, como você mesmo falou, onde às vezes o médico nem toca você, né? Então, assim, às vezes não faz o exame, não faz um exame, às vezes, aprofundado, tira, às vezes, uma determinada conclusão, mas hoje em dia você tem uma gama de sintomas, né, que às vezes podem confundir, né? Então, assim, eu acho que a pessoa ela pode realmente estar exigindo, e se ela entender que aquele profissional não prestou um bom atendimento para ele, que ele pedir para ser atendido por outra pessoa, tá? E ela fala, olha, eu não me senti seguro, não me senti bem atendido, pela análise que essa pessoa fez, eu acredito que ela não tem me analisado, não me olhou direito tudo, eu gostaria de passar para outro profissional, e aí pedir para ser atendido por uma outra pessoa, para que ela realmente sinta que ela foi atendida na demanda dela e que realmente o que ela sente, né, e o que ela está passando realmente foi olhado, né? Então, assim, a gente precisa ter a sensação que a gente está sendo visto, né, que a nossa demanda está sendo atendida e que realmente está tendo um cuidado com aquilo dali. A gente não é obrigado a estar aceitando uma coisa de qualquer forma. Mas é E nesse claro que a ponto, gente não Flávia está e Valéria. desconsiderando, só um momento, Ciro, e Sim. claro que a gente não está desconsiderando os procedimentos que o médico tem. Ele tem realmente, como você falou, a capacidade Uhum. de associar sintomas, mas isso também nos coloca diante de muitas dúvidas. Como você falou, tem gente que Sim, vai para casa, chegando lá é um problema muito maior e só descobre depois. Né? sim. Mas o que tem que acontecer é que tem que ter pelo menos um tempo mínimo de atendimento. A gente não quer ficar uma hora sendo atendido por um médico, sabendo que a emergência está cheia, tem pessoas com uma situação muitas vezes pior do que a nossa. Mas a questão até mesmo de bom Que nem senso, né? se isso que nem descomplicando, colocou aqui, é muito às vezes é do perfil pode ser também perfil do profissional, mas se a pessoa não se sentiu, você, paciente, não se sentiu seguro, então você Confiante. pode ser não confiante, então você pode estar pleiteando para que se você seja assistido, possa ser analisado por outro profissional. Atendido. Até que Mas, você Flávia, se diga. mas de imediato, por exemplo, naquele momento eu não me senti, não confiei naquele atendimento. Imediatamente eu tenho que falar com quem? No hospital. Porque você sabe que é difícil. Você passou por um médico, Sim, você vai lá dizer, olha, eu não me senti confiante no SUS, estou falando de SUS. Eu quero ser sim. atendido por outro médico. Provavelmente você não vai ser bem recebido. Com quem eu Aham. falo? Não vai. Inclusive, acho que se você falar isso até para o próprio profissional, talvez ele se sinta até ofendido, né? Com Então, certeza, assim, pode ter certeza disso. então a via de contato que tem normalmente são essa parte do serviço social, né? Então, assim, de você buscar essa parte do serviço social do hospital e depois essa parte da administração, né? Então, assim, de você sempre estar buscando esses profissionais que atendem, que fazem esse atendimento para o público, né? Então, assim, olha, eu quero conversar com alguém que trabalhe com essa parte, com a administração, ou então alguém que faça atendimento ao público, o serviço social, para que eu possa estar vendo essa situação e que minha demanda possa estar sendo atendida. A Ciro, questão que eu ia falar agora há pouco é assim, esse ponto mesmo, o corporativismo dentro das profissões. Isso acontece na imprensa, no setor jurídico, também na medicina. Aí o paciente ele chega no hospital, ele não se sentiu bem atendido. Eu não vou dizer que ele não foi, mas ele não se Uhum, sentiu bem atendido. Ele reclama naquele momento. Aí tem outro clínico geral ali do lado. O outro clínico já não uhum, vai atender ele muito bem, satisfeito, porque ele já rejeitou o outro médico. E aí, como é que fica uhum. essa situação? Ou seja, o Sim, paciente. E outra ouvidoria coisa, também, bem lembrado. Aqui a exatamente. colega E colocou aí, ouvidoria. exatamente. E aí tem outro ponto. Tem outro ponto que o paciente já chegou 3 da manhã para ser atendido 9 horas. Aí ele vai Uhum. tentar ser atendido por outro médico. Ele vai dizer, já fiquei tanto tempo aqui, eu vou embora sem reclamar de nada e vou embora. Isso acontece.
Porque as pessoas já são, eu digo, são humilhadas, entre aspas, dentro do Sistema Único de Saúde. Ela não vai querer acontecer isso de novo no mesmo dia, infelizmente. Ficou Cortou. ruim. Eu acho que o É. Instagram tá bugado mesmo. Realmente é algum bug. O pessoal até falou aqui nos comentários que o Instagram tá Eu com não muitos vi. Eu bugs. não vi o que ele estava terminando de falar. Não, Oi, ele não concluiu, voltou aí? não. Tá me ouvindo? Voltou. Oi. Voltou, Agora Ciro. voltou. Então, Continue. eu estava falando do corporativismo, e aí o que acontece? A pessoa que ela chegou 3 da manhã, 4 da manhã para ser atendida, Flávio deve estar assim estranho, mas é realidade. A gente acompanha PSS, postos de saúde, as pessoas chegam 3, 4 da manhã para ser atendida 9 da manhã, pegando senha. É uma das reclamações que eu faço com a tecnologia hoje em dia tão rápida e a gente ainda nesse sistema arcaico com um cartão de SUS de papel na mão. Mas aí as pessoas acontece isso. Não foi bem atendida pelo médico, ela disse que não foi. Ela, no mesmo dia, ela não tem mais nem ânimo para tentar um outro médico naquele hospital ou em outro hospital. Ela volta para casa achando que foi mal atendida e aí a coisa vai virando realmente uma bola de neve. O que fazer em relação a isso? Fazer a reclamação, né? Como bem pontuado aqui, né? Que colocou nos comentários, de você buscar a ouvidoria, né, do município, do estado, até fazer a reclamação no próprio hospital. Então, o que a gente pode estar fazendo é isso daí, e procurando, estar registrando, né? E estar acompanhando. Não adianta só você fazer um registro e você acreditar que aquilo ali vai tomar, às vezes, um funcionamento próprio, né? Às vezes tem, quando a gente ingressa com uma reclamação, uma coisa, a gente tem que estar sempre acompanhando, estar sendo provocando, porque o interesse é nosso, né? Então, assim, olha aí, cadê aquela denúncia que eu fiz, aquela reclamação que eu fiz, eu quero uma resposta. E aí, vai ter o quê? Então, você está sempre, senão eles não vão enrolar, não vão lhe responder, vão deixar você ali no cantinho na gaveta, porque vão dizer, eu tenho que resolver outros problemas. Então, ela botou aqui, a população não tem o hábito de registrar as queixas. Então, assim, você tem que ter registro para você ter prova. Então, assim, você tem que estar fazendo registro. Às vezes as pessoas nem sabem que trabalham dentro de uma secretaria, alguma coisa assim, que a determinada situação está acontecendo. Então, a gente, às vezes, não pode esperar também que determinadas coisas, às vezes, já sejam de conhecimento. Existem coisas que acontecem em um nível ali que quem está aqui em cima não está sabendo que isso está acontecendo. Então, às vezes, a gente realmente tem que estar se movimentando, tem que estar reclamando, tem que estar buscando os direitos que a gente sabe que a gente tem. E Muito acontece muito importante isso aí dentro, que a Flávia falou. dentro da comunidade, quando uma pessoa ela entra com ação judicial contra um médico, contra um hospital, um enfermeiro, alguém da saúde, depois entra com outra, reclama e aquela coisa toda, o vizinho já diz, você é muito encrenqueiro. Você é muito encrenqueiro, você não vai ser atendido mais porque você é muito encrenqueiro. Ou seja, a própria comunidade às vezes não apoia a ação daquela pessoa que está buscando realmente o direito da forma como tem que ser. Mas é o sintoma, né? Então, assim, você não reclama o que você quer. Então, se uma Exato. pessoa ela é acomodada e ela aceita o que dão para ela, tudo bem, é um direito dela, mas eu não sou obrigada a aceitar tudo da forma do que querem me entregar. Então, se eu entendo que aquilo ali não está legal, não é justo, eu tenho o meu direito de estar buscando. E aí, às vezes, o movimento que você faz termina até beneficiando aquela pessoa que só sabe ficar reclamando num grupo de Criticando. amigos. Só sabe criticar e não se Verdade. movimenta. Entendeu? Verdade. Gente, olha só, perdão, pode falar, Flávia, Sim, perdão. Só queria merece sim o alertar o serviço de horário, né? qualidade. O horário. Só a questão do horário mesmo, que já bateu 1 hora aqui. A Flávia disse pra mim que só tinha 1 hora, né, Flávia? Eu não sei se ela ainda tem mais algum tempo, mas ela ainda precisa trabalhar. A gente pode pegar um tempinho mais aí, porque eu acho que tem mais perguntas, né, que a Pronto, gente viu naquela pronto, vez. perfeito, então. Que bom, que tem muita pergunta aqui, realmente. Pois é, então é isso. É importante a gente reclamar. Não é da nossa cultura o reclamar. Já é culturalmente mal visto, como o Ciro falou. Né? Você é tido como encrenqueiro, como uma pessoa que só vive criando problemas. Mas é graças a isso, é para E isso que a existe a forma de justiça, né? reclamar, e a forma de reclamar, Verdade, não é só você verbalizar, é de você buscar medidas, realmente buscar da efetivação que dali. Então, de você ir na verdade, medidas ouvidoria, eficazes. de você fazer denúncia, de você procurar o Ministério Público, de você fazer reclamações todas, que onde você possa vir realmente a ter um resultado, uma materialidade, né? Perfeito. Flávia, o hospital ele pode impedir uma pessoa de ser acompanhada por alguém do sexo masculino no turno da noite se ela não tiver outra opção? Porque tem hospital que não permite, né? Eu não sei se são todos, eu não sei como é que funciona,
Mas tem hospitais que não permitem que pessoas do sexo masculino acompanhem pacientes à noite, né? E se ela não tiver outra opção? Ciro, você tem alguma coisa para falar? Não, não é isso mesmo. Muitos hospitais fazem isso. Existe realmente uma situação complexa em relação a isso. Acho que é normalmente maternidade, né, que isso acontece. Não, nos hospitais de modo geral, Costa do Cacau, por exemplo, na ala feminina, não se admite homens à noite, principalmente à noite se acompanhando. Sim. Pelo dia ainda fica alguma coisa, mas pela noite não, até por questões óbvias. Sim. Infelizmente, é a situação. Assim, via de regra não se poderia ter esse tipo de proibição, mas realmente são situações que são convencionadas, né, nesses hospitais. Assim, acontece muito em questão de maternidade, quando você tem às vezes uma enfermaria onde você não tem uma divisão, onde você exista um isolamento entre as pessoas, né, porque você tem situações onde você tem uma mãe que está amamentando, que se sente constrangida de estar mostrando o seio na presença de um homem. Então, assim, às vezes são coisas assim que podem estar sendo conversadas, né? Mas realmente, legalmente não pode haver a proibição, mas é uma coisa que se convenciona por conta de toda essa situação. Então, você tem leitos coletivos, né? Então, infelizmente, eu já vi relatos de situações, né? Até de abuso, né? Então, acho que são, na verdade, cuidados que se procura se ter. Mas é uma coisa que deve ser conversada, deve ser dialogada, mas que legalmente poder proibir não pode. Mas eu sei que realmente existe essa convenção por conta de todas essas situações, né? De constrangimento, né? De um lugar às vezes com muitas mulheres, de você ter um homem ali no meio, né? E de você ter uma exposição, né, da pessoa. Aí você tá com seu marido é bom, mas às vezes você tem uma situação onde você está num ambiente coletivo, onde você tem outras pessoas que vão ter sua intimidade exposta e não podem se sentir bem, né, com essa situação. Ou seja, Na cada mulher vai se verdade, sentir à vontade porque o marido dela vai estar ali, mas se for o marido da outra, ela já não vai estar à vontade mais. é Não, verdade. entendeu? Então, assim, Dependendo do que esteja sendo feito, sim. é muito consenso, entendeu? Tem que se buscar um consenso. Mas com relação à questão de segurança, eu acho que deveria aumentar a segurança, né? A gente não precisaria não ter homens no ambiente porque a gente tem medo de que aqueles homens façam algo com a gente. O hospital deveria reforçar o sistema de segurança para que a gente não precisasse ter medo desses homens, né? Mas com relação a essas coisas de você não se sentir à vontade, isso aí é extremamente aceitável. Mas a questão da segurança, a gente tem que resolver o problema de segurança, né? E não a gente tentar impedir o acesso dessas pessoas, mas sim cuidar do problema, né? A gente tem que tratar o sintoma, né? A causa, quer dizer, do problema, né? A causa e depois você resolve outras coisas. Eu acho que a maior parte dos casos é por conta de você, já que você, na maioria das vezes, você não tem essa divisão, né? Então, de ter essa questão de constrangimento, né? É o que eu normalmente mais vejo, né? De você ter esse constrangimento de uma presença masculina no ambiente. Perfeito, então, Flávia. Outra pergunta aqui, acho que pode ser. De modo geral, Valéria, me permita aqui, já é o contrário. Quando você tem uma ala masculina, a mulher acompanha o marido e não tem essa situação, é diferente. A mulher já consegue acompanhar o marido à noite, numa situação lá, no meio de vários homens, e não tem essa situação. Ou seja, para o sexo masculino acompanhar é de um jeito, para o sexo masculino acompanhar é de outro jeito. Ou seja, é realmente um consenso ou um contrassenso, não sei como dizer isso. É porque, assim, como ele disse, né, legalmente não se poderia ter, né, mas existe essa questão do entendimento e do consenso do melhor para aquela situação diante de você estar em um ambiente onde existem muitas vontades, né? Sim. Mas, sem dúvida, tem a ver muito também com essa questão de que muita gente, quando isso acontece, tem muitos casos de assédio, realmente, muitos casos de abuso também. Eu acho que a gente não se sente à vontade porque a gente tem medo. Você não dormiria, eu acho que eu também não dormiria num quarto com um homem estranho ali dentro. Se eu não tivesse alguém que me garantisse que eu estaria segura ali. Eu não me sentiria bem. Acho que você também não, né, Flávia? Infelizmente. Mas na condição de mulher, infelizmente, na condição de mulher, a gente sabe muito bem o que é isso, né? Ser mulher é complicado. Aí no ambiente, um homem sem ninguém ali para garantir que a gente vai estar segura, realmente é difícil, é problema.
Uma última pergunta, né, para a gente fechar a nossa live de hoje, que está sendo ótima, muitas perguntas interessantes, a Flávia esclareceu muitas dúvidas da gente. Teria aqui, eu acho que a gente conversaria aqui a noite toda e não esgotaria, né, Eu as te nossas marco outro perguntas. encontro. Acho bom, acho bom. Então, tem mais uma pergunta aqui, viu, Flávia? O médico, ele pode se recusar a passar informações sobre a situação de um paciente internado? Uma pessoa enviou para a gente dizendo que ela estava acompanhando alguém no hospital e o médico chegou lá para examinar e ela perguntou ao médico a situação da pessoa. Ele disse que estava sem tempo para responder naquele momento. E Ela era aí? acompanhante, né? Então, Ela era assim, acompanhante. ela era acompanhante, então, não. Né? Então, assim, o médico, sim, ele deveria ter prestado o esclarecimento, né? Principalmente quando você se tratar se você for responsável legal, né? Então, assim, se você tem uma mãe que está acompanhando um filho, ela precisa saber o que está se passando. Se você tem uma pessoa que está desacordada, né? Tem muita pergunta, às vezes, também nesse sentido, quanto à questão de prontuário, né? Então, assim, você ter acesso ao prontuário médico, né? Então, assim, o paciente ele tem direito também de ter acesso ao prontuário médico dele e, vamos dizer, um parente, um responsável legal pode ter acesso se houver uma autorização dessa pessoa, né? Então, existe e até num caso de falecimento, se essa pessoa falece, os parentes podem solicitar a cópia do prontuário médico dele, entendeu? Para saber, para verificar realmente o que aconteceu, se houver alguma situação de erro médico ou não. Mas se essa pessoa que é o paciente tiver deixado uma declaração, algum tipo de cláusula, onde ela não queira que a família tenha conhecimento após a morte dele, a vontade dele tem que ser respeitada, entendeu? Então, assim, mas nesse caso dessa pessoa, né, que estava acompanhando uma pessoa, eu não sei qual é o caso dela, se era um menor, se não era, né? Se era uma pessoa que estava Não desacordada ou não, especificou, não ela não especificou. especificou. Então, assim, mas, via de regra, deveria, sim, ter sido informado, entendeu? Pois é, isso aí do Acontece muito prontuário com que a... cuidadores. Acontece muito, Valéria, com cuidadores dos hospitais, cuidadores de idosos, mas pessoas que estão acompanhando, não são parentes, são profissionais da saúde que Uhum. trabalham nessa área, cuidando, tomando conta de pessoas nos hospitais. E às vezes essa pessoa, ela legalmente, ela não pode ter essa informação porque ela não é um parente de primeiro grau, um parente Sim, próximo ali. sim, Ela é um acompanhante sim. daquele momento. E Uhum. normalmente é uma pergunta normal. O médico chega, você tem um amigo lá, como é que tá a Flávia, doutor? O médico vai dizer, olha, você é parente? Não, não posso lhe passar informação. Isso ele realmente não vai poder fazer, a não ser que seja um Mas parente de primeiro grau, um mas a parente próximo. informação e a pergunta que a pessoa fez foi que o médico disse que não tinha tempo, Estava não foi? ocupado, foi o que ela disse, que ele Estava disse que estava sem ocupado. tempo naquele momento, isso, Pois é. para passar a informação. Então, como é que você tem um paciente que está lá, que foi avaliado pelo médico, a pessoa precisa de uma resposta, você tem uma limitação de quantidade de pessoas que podem ficar dentro do hospital, às vezes você tem parentes que estão desesperados dentro de casa, precisando de uma resposta, e você não tem o que falar, né? Então, então é uma situação que é bem complicada, né? E aí você passa até a entender o porquê da revolta e do desespero de uma pessoa dessa, né? Então, se for uma pessoa que quer que uma criança, então uma pessoa que é idosa, né, que não está com as plenas faculdades mentais, então uma pessoa que está desacordada, né? Então, o que essa pessoa vai fazer diante de uma situação dessa? Então, assim, o médico pode proibir, pode dizer que ele está ocupado? Não, ele deve prestar, assim, um tipo de esclarecimento. Olha, a Lilica Flávia, Mendes disse aconteceu. aqui que tem profissional, só um instantinho, Ciro, que não dá Vai lá. nenhuma informação. Até em uma consulta, ele nem fala se o paciente pode ter alguma suspeita de alguma doença. Ele só dá, eu acredito que ela está dizendo, o remédio, né? Não diz o que Só é e passa a pronto, ela receita. está dizendo. Só faz a receita e Isso, pronto, é isso mesmo. Ela isso. pode tá tirando as dúvidas dela, porque na verdade é o seu momento, né? Quando você está numa consulta médica, é o seu momento ali. Então, é o seu momento de tirar a dúvida. Então, assim, como é que você vai fazer um tratamento, iniciar uma tomada de um medicamento? Todo medicamento tem um efeito adverso, né? Então, como é que você vai iniciar um tratamento, sendo que você não está consciente de qual é a necessidade daquele tratamento, né? Quais são os efeitos colaterais que você vai ter? Então, você precisa ter uma segurança, primeiro, do que você tem, de qual é a sua necessidade, qual tipo de conduta que você deve adotar e o tratamento que o médico está recetando para você. Até porque, se você não quiser fazer o tratamento, você não pode ser obrigado a fazer, entendeu? Então, assim, você tem direito a esse tipo de esclarecimento. Porque vai que o tratamento tem vários tipos de efeitos adversos, né? Vários tipos de efeitos colaterais. Você fala assim, olha, eu não quero isso para mim. Tem outros tratamentos? Eu quero buscar outro tratamento. Ah, não tem. Tudo bem.
Então, eu não quero fazer, eu quero ir para casa. É um direito seu. Então, assim, existem tratamentos para pessoas com câncer. Existem vários tipos de tratamento. Hoje já tem até medicamentos biológicos, alta tecnologia. Mas se essa pessoa já está numa situação muito desgastante, já de final de vida, ela merece ter cuidados paliativos e ela tendo condições, ela está na casa dela e ter um final de vida digno, entendeu? Então, às vezes, até você postergar a vida de uma pessoa, na verdade, você está causando sofrimento para ela e para a família dela. Então é necessário você ter uma conversa consciente, né, com um profissional que tá ali lhe assistindo e que está receitando um tratamento para você, porque você tem que saber, né, você tem que ter As consciência implicações. Isso, com certeza, entendeu? Aconteceu no interior de São Paulo, há cerca de 2 meses, uma situação, falando na questão dos acompanhantes. Uma mulher estava acompanhando um parente, não sei se era parente ou quem era, ou um amigo no hospital, e essa mulher tem problemas mentais. Foi realmente detectado isso posteriormente, quando ela discutiu com um policial, bateu no policial depois, porque ela estava dando suco para os pacientes ali, fazendo aquela caridade, entre aspas, os pacientes e dando suco com açúcar para os pacientes diabéticos. A, Meu a Deus. enfermeira foi, a enfermeira foi reclamar com ela que ela não podia fazer isso, ela brigou com a enfermeira, foi aquela confusão toda, e o pior de tudo, ela estava mexendo no soro dos pacientes. Então, a segurança nos hospitais não é só aquela questão para prevenir o assédio de homens para mulheres ou Sim. vice-versa. E também a segurança de modo geral. Tem que estar observando Uhum. a todo momento. Só uma observação aqui em relação a esse caso, que em São Paulo foi chocante a situação. Ela bateu num policial, precisou ser algemada, foi complicado o negócio. Então é isso, gente. Ciro, considerações finais, né? A gente não está te Tranquilo para mim vendo. aqui, maravilhoso. Flávia, obrigado mesmo pela participação mesmo e a quem Obrigada. participou com a gente, aí a todos. Não dá para ler o comentário de todo mundo, nem falar o nome de todo mundo, mas obrigado a todos mesmo aí. A gente volta a se encontrar muito em breve. Pronto. Quero mandar um abraço aqui para as pessoas que ficaram com a gente até o fim. A Suzy Locutora, o Alisson, o professor Gilmar, Kawai, Luzinete, Yasmin, Letícia, Associação Anemia Falciforme Ilhéus, Descomplicando, Camila Cairo, Livica Menezes, Mariana Martins, Joaquim Andrade Melo. Obrigada, gente, por ter ficado até o final. Flávia, só gratidão. Obrigada por ter disponibilizado esse tempo pra gente. A gente espera que a gente se Obrigada. fale em outra oportunidade. Foi muito Pronto. Eu rica agradeço, essa eu live, tá agradeço. bom? Agradeço muito o convite, né? Eu espero que eu possa ter contribuído. Assim, quem quiser pode estar acompanhando o meu perfil e o do meu escritório também, que é Rocha e Rocha, UA, Advogar, ADV, né? Que a gente faz muitas postagens na área de saúde, né? A partir de direito médico, direito de paciente, tudo. E tendo alguma dúvida também, pode mandar no privado também, que a gente olhando, tendo um tempinho, vai respondendo e vai conversando. Perfeito, então, gente. No card da postagem tem o arroba lá da Flávia de Mello, então vai lá, segue, tá bom? Dá essa moral, como diz a Suzy Locutora, minha colega de profissão aqui, tá bom? Flávia, obrigada, um abraço pra você, boa noite, Obrigada. até a próxima, Beijo. viu? Pronto, Beijo. tchau, tchau. Tchau.